Pra quem não se lembra, no último vídeo o Prota ganhou no X1 contra o Cristiano, o gênio da espada, o vice-comandante dos cavaleiros, o cara que tomou um pau do Prota. Mas enfim, o cara é bom mesmo, só que o protagonista, né? O Cristiano perdeu pro Roman e agora vai ter que ensinar o nosso protagonista sobre o que é aura. O Chris não tá muito contente com isso não, já o protagonista, ele não vale nada, o moleque é debochado. Mas não tem muito que o Chris possa fazer, né? Enfim, o Cristiano então explica o que é aura. Ele diz que a aura para os cavaleiros é igual a mana para os magos, pois os magos usam a energia da natureza e geralmente precisam de luvas especiais ou de cajados, e assim que conseguem transformar essa energia em mana, eles transformam a mana em uma magia. Já os cavaleiros de aura, eles absorvem e guardam essa energia da natureza dentro de si, e isso é chamado de aura. Em resumo, a mana é quando tu usa a energia que tá fora do teu corpo, e a aura é quando tu usa a energia que tá dentro do teu corpo, fazendo com que todo o teu corpo fique mais forte e resistente. O Chris até acrescenta que aprender sobre a mana não é tão importante, já que em média existem 10.000 cavaleiros de aura para um só mago que usa mana, e os magos não são tão fortes assim também, com algumas exceções, que vai ter no final do vídeo. E para ser um cavaleiro de aura é simples, é só conseguir sentir a energia na natureza. O Chris conseguiu isso em 6 meses, mas a maioria das pessoas levam 2 anos para conseguir isso, afinal, isso é sobre talento. Daí o Roman já pergunta como o Chris conseguiu sentir a energia da natureza, e o Cristiano vai ensinar, mas avisa que isso não é tão fácil assim, mas na verdade é que o Roman já tem aura dentro de si, e sabe incontáveis métodos de conseguir mais aura. No entanto, o que ele quer aqui é entender como as pessoas desse mundo fazem. O Cristiano vai explicando pro Roman como fazer para sentir a aura, dizendo que o protagonista tem que ficar calmo, sentir tudo que está em contato com ele, controlar bem as suas respirações. Ele continua falando e falando e falando ainda mais, até que ele percebe que o Roman já tá transbordando de aura, meu filho. O Roman tá todo sereno, já o Chris tá em choque, enquanto vê o Prota cheio de aura. E nessa hora o Roman percebe que ele estava certo. O uso da aura nesse mundo é ineficiente, já que no mundo de onde ele veio, as pessoas usavam essa aura para limpar todas as impurezas do corpo e ser capaz de aguentar ainda mais aura dentro do próprio corpo. E nessa hora ele percebe que a energia deste mundo é menor e mais limpa que a do mundo de onde ele veio, já que lá a energia era muito mais forte, porém poluída. Outra coisa é, explodir a aura para fora do corpo, como o Chris fez na luta, é burrice. Então o protagonista decide que vai continuar usando seu próprio método de fortalecimento. Seus pensamentos são interrompidos com o Chris falando que é impossível que o Roman tenha sentido a energia da natureza em um só dia. Daí ele, quase chorando, até diz que o Roman estava mentindo e escondendo seu poder nos últimos anos. Afinal, ele mesmo levou 10 anos para conseguir ser um cavaleiro de aura de 2 estrelas. Então, o Roman só pode estar fingindo ser fraco. O Roman só dá uma risadinha, moleque debochado, né? E o Chris fica irritado ao pensar que o Roman tá rindo de todos os seus esforços. Mas não é isso, o Roman não tá rindo de seus esforços. O Roman tá rindo porque o Cristiano sempre se esforçou, mas nunca nem sequer questionou os métodos que estava usando. O Chris até tenta se justificar, mas o Roman continua dizendo que ninguém questiona esse método de treinamento, mesmo sendo que há várias falhas claras nele. E que ensinam isso porque é o jeito que aprenderam e o jeito mais seguro, já que todos seguem esse caminho. E o motivo é simples, é porque é o jeito mais fácil de ensinar. E o Roman diz de novo que tá rindo porque o Chris treinou a mesma coisa por 10 anos, sem nem se questionar sobre o método que ele estava usando. E depois de abrir um triplex na cabeça do Chris, o protagonista simplesmente sai dali. Mas antes, o Cristiano chama e pergunta desesperadamente o que ele deveria fazer agora. E essa atitude faz o Roman lembrar de uma vez que ele lutou e derrotou um homem. E então, esse homem admitiu sua derrota e questionou o nosso protagonista sobre como o nosso prota ficou tão forte. E como ele mesmo poderia ficar tão forte quanto o nosso protagonista. E acabou até implorando a ponto de jurar lealdade se o protagonista ensinasse como ficar mais forte. O protagonista, ainda olhando o Chris, fica muito satisfeito, já que o Cristiano abriu mão de seu orgulho em troca de ficar mais forte. Mesmo assim, o Roman diz que não pode só dizer o método para o Chris ficar mais forte, já que ele precisa descobrir a resposta por si só. Mas, se o Cristiano quiser, é para ele seguir o nosso protagonista e aprender enquanto vê o Roman. O protagonista então diz que em 6 meses ele irá para o exército, irá para a guerra. E até lá, é para o Cristiano observar como o nosso protagonista fica mais forte e lida com seus inimigos. E se fizer isso, o Cristiano certamente terá a resposta de como ficar mais forte. Após anoitecer, o Chris está na casa dele e se lembrando da época em que ele começou a treinar.
Ele começou a treinar com o mesmo método que todos, e acharam incrível como ele sentiu a energia com apenas 6 meses. Também acharam incrível ele ter se tornado um cavaleiro de aura de uma estrela em apenas 3 anos. E em menos de 10 anos ele virou um cavaleiro de aura de 2 estrelas, mas no fim ele nunca nem sequer questionou os métodos que ele usava. Enfim, já é outro dia e o Chris vai falar com o Capitão Jonathan, dizendo que ele vai acompanhar seu jovem mestre para o campo de batalha. O capitão até pergunta se algo aconteceu, afinal tem algo diferente no Chris. E o Cristiano responde que sim. No entanto, eles só trocam olhares e o Capitão Jonathan percebe que o Chris realmente está bem decidido. E dito isso, o Cristiano não faz mais parte dos Cavaleiros de Dimitri. Ainda assim, o Jonathan deseja sorte ao Chris, que agradece, e após olhar com orgulho para o Chris, o Jonathan se lembra de quando o encontrou pela primeira vez. Chorando no campo de batalha após ter perdido sua mãe, o Jonathan se levanta e pede para o Chris o seguir. Afinal, se ele vai para o campo de batalha em 6 meses, é melhor o Jonathan ensinar suas técnicas especiais para o Chris. E o moleque fica todo felizão. E eu vou falar, hein, fiquei com dó depois de saber que o moleque ali perdeu a mãe dele na guerra e que o pai dele provavelmente também foi GF, né? E ele acabou virando órfão. Mas enfim, na cidade o pessoal não para de fofocar sobre o Roman, que acabou com um grupo presas mortíferas sozinho. E tem um garoto ruivo ouvindo isso tudo enquanto fica surpreso. Mas acredita em tudo isso, afinal ele viu com seus próprios olhos o protagonista solando geral só com um galho. E pra quem ainda não se lembra desse garoto aí, ele é o primeiro personagem que aparece lá no vídeo 1, tomando uma surra da gangue presas mortíferas. Enfim, ele quase chora só de pensar que sua família não vai mais sofrer por causa daquela gangue, e que o Roman cumpriu a promessa que fez com ele, que é só um plebeu. Enfim, ele continua seu serviço enquanto pensa que quer se tornar forte como o Roman, para que possa proteger sua família. Até que alguém o chama, e quando ele vê quem é, ele até fica surpreso com quem tá ali. E sim, é o nosso protagonista. O Kevin, que é o nome do garoto ruivo, já pergunta por que o Roman tá ali. Mas antes que o Roman responda, o Kevin já se ajoelha e agradece o Roman por ter salvo sua família, e agradece também pelo Alfred ter conseguido arranjar um emprego pra ele. O Alfred faz umas coisas na calada pra ajudar geral. O Alfred é um mordomo firmeza, na moral. Então, o Roman diz que tem uma proposta para o Kevin, e ainda diz que se o Kevin aceitar, ele e sua família terão dinheiro e poderão ter uma vida confortável. E o Kevin fica sem nem entender nada do que o Roman tá falando. Então, o Roman revela que ele quer que o Kevin jure lealdade a ele. E se o Kevin puder fazer isso, o Roman dará uma vida da qual ele nunca se arrependerá, e também protegerá sua família. Cheguei a me arrepiar aqui, ó, credo. Depois de escutar aquilo, o Kevin já bate com a testa no chão e aceita na hora, e jura lealdade com a condição de que o protagonista cumpra a promessa de proteger a sua família. É só isso que ele pede. E se assim o Roman fizer, então a vida do Kevin não será mais dele, e sim do seu mestre, Roman Dimitri. O nosso protagonista fica muito satisfeito por conseguir seu segundo soldado, e após isso, eles partem para a mansão Dimitri. Lá, o Roman pede para o Alfred ajudar o Kevin a se acostumar com tudo ali, e o Kevin fica todo agradecido pela oportunidade. Roman diz que vai estar na biblioteca caso precisem falar com ele, e o Alfred e o Kevin parecem estar bem, né? Que bom. Já o nosso prota segue seu rumo. Já na biblioteca, o protagonista tá vendo incontáveis livros sobre cavaleiros de aura. E é agora que eles vão explicar o que determina a classificação de um cavaleiro de aura. O Roman tá lendo um livro com o título O Caminho de um Cavaleiro de Aura, que inicia dizendo que no começo, o cavaleiro precisa sentir a energia da natureza e manifestar a aura, e com isso você se torna um cavaleiro de aura de 1 estrela. Mas para ser um cavaleiro de aura de 2 estrelas, você precisa conseguir cortar aços usando sua aura. E assim que você se torna um cavaleiro de aura de 3 estrelas, você receberá tratamento especial em qualquer lugar no Reino Cairo, assim como o Capitão Jonathan. Também é dito que nesse continente, o continente Salamandra, existem cavaleiros de aura de até 6 estrelas, mas não tem histórias de ninguém que chegou a 7 estrelas. E também é dito que nem tudo entre os 10 cavaleiros mais fortes de toda a história conseguiram chegar na 6ª estrela. E no fim, o livro ainda diz que no continente Salamandra, atualmente tem 12 pessoas que alcançaram a 6ª estrela. E esses daí são conhecidos como as 12 lâminas do continente. Mas é estranho isso, né? Porque se atualmente tem 12 pessoas que são de 6ª estrela, como assim na história, entre os 10 cavaleiros mais fortes, nem todos eram de 6ª estrelas? Será que tem cavaleiros de 6 estrelas que perdem para cavaleiros de 5 estrelas, então? Provavelmente é isso, né? Os caras devem ser gênio da espada, mas que não são tão talentosos na hora de receber a energia da natureza. Provavelmente. Até o Roman pensa que esses caras devem ser gênios. Enfim,
Também é dito que há magos nesse continente, que ao invés de estrelas, os Anki são círculos. E quando o mago chega ao 7º círculo, ele se torna um arquimago, que são considerados um desastre só por estar vivo, um semideus, alguém que pode cobrir todo o céu com fogo usando apenas um feitiço. E os arquimagos são considerados muito mais perigosos que os cavaleiros de 6 estrelas. Enfim, agora o Roman sabe que esse mundo é realmente perigoso e sabe também o que ele precisa fazer. Ele vai ficar tão forte como era na sua vida passada. E a gente vai poder ver tudo isso de camarim aqui no canal Mauá do Gali. O Alfred leva o Roman até uma barraca, já que o protagonista queria um lugar isolado para cultivar e acumular energia. Então, o Roman diz que vai ficar uma semana dentro dessa casinha e que ele só precisa que o Alfred não deixe ninguém entrar. A menos que o povo dele corra perigo, ninguém deve se aproximar daqui. E o Alfred só concorda, né? Fazer o quê? Agora sim, o Prota tá sozinho e o Alfred tinha colocado palha no chão para ficar mais confortável. No entanto, o Prota tira a palha dali, já que atrapalha o fluxo da energia, mas agradece mentalmente todos os esforços do seu mordomo. E agora sim, pronto para meditar e acumular energia, o Prota recita o nome da técnica de meditação e começa a acumular energia. A energia limpa vai entrando e expulsando todas as impurezas que ficam no corpo dele. Afinal, o antigo Roman vivia uma vida de luxos e prazeres, né? Então, primeiro tem que limpar o corpo. E a gente vai deixar o Roman ali treinando por uma semana, já que não tem o que ver, né? Então, dá tchau pro Roman aí. Isso tu deu tchau pro Prota, meu. Acho que tu precisa de um psicólogo mesmo, mas eu não te julgo também não. Uma semana depois, o Barão Laurence, junto da sua filha, a Flora Laurence, aparecem de surpresa na casa dos Dimitri. O Barão Laurence então pede para falar com Roman, mas o mordomo que tá ali diz que seu jovem mestre tá ocupado no momento. E o Barão Laurence acaba decidindo esperar ali então. Ele acaba dizendo pra Flora que eles vieram até aqui para reatar o casamento. E ele se lembra de quando ele recebeu a notícia de que o casamento foi cancelado. A Flora, toda encolhida, contou o que tinha feito, e o seu pai diz que uma família poderosa está montando um incrível exército para atacar eles, e ela só se preocupa que vai casar com alguém que ela não quer. A Flora então até refuta que os Laurences não perderiam para a família Barcos tão facilmente, mas o seu pai diz que o governo central está ajudando os Barcos a montar um exército poderoso, e isso que é ameaçador. E com isso, os Barcos tomarão as terras dos Laurences, seu povo, a sua honra, e também a mulher conhecida como a Flora de Laurence, que, obviamente, é a Flora Laurence. E voltando à atualidade, a Flora fica chateada por não ter se sacrificado pelo seu povo e ter colocado seu pai nessa situação, mas ela está decidida a amadurecer e a abrir mão do seu orgulho. Como já se passou uma semana, o protagonista já está quase saindo do treinamento, né? Enquanto isso, o Alfred tá todo ansioso, coitado. Mas esse cara é bom, eu gostei do Alfred. Até que a porta se abre. E sim, tá vindo o protagonista. Saindo da jaula, monstro, pô! Nani? O vídeo fica por aqui e se quiser sugerir alguma história é só comentar aqui, pô. Mas só se a história for boa, hein? Ou duvidosamente fora do normal, assim, fora do clichê, sabe? Aquela delícia. Enfim, tenha um bom dia aí.